Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido! De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tutor. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$ 5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Estamos aqui na ilustre presença de João Carvalho novamente, mais uma vez. Pra quem é novo aqui no canal, porque eu tenho visto muito First Time Chatters aqui. Nas terças-feiras eu tenho este quadro fixo com esta pessoa linda e maravilhosa e que está com o corte de cria no cabelo, diga-se de passagem. Não, tô, cara. Eu me preparei, né? Ia voltar com você, né, cara? Porra. Tá no fade, né, da máquina zero. Tô aqui, ó. Nós temos esse quadro fixo que foi batizado pela pessoa que mais tem criatividade pra batizar quadros e blocos e grupos que eu já vi na minha vida, que é o Pororoca de Chorume. E o que a gente faz, né? Eu fico muito triste, que eu passei no Itamaraty e nunca fiz concurso da Polícia Federal, porque você já imaginou as operações que eu ia criar, cara? Cara, operação. E se você quiser ver a criatividade do João funcionando para criar nomes da Polícia Federal, tem o famoso A Dedonha Maluca, né? Sim. O A Dedonha Maluca, né? Caso alguém não saiba, a dedonha é o stop, né? Aqui em São Paulo a gente chama de stop, porque a gente é colonizado. E aí nós temos a categoria Operação da Polícia Federal, né? E dentre outras, como Condomínio de Rico e Rolê Bad Vibes, e Nome de Gótico. Então, se você quiser ver essa cabeça que está à minha esquerda, à minha direita, não sei, a minha câmera tá espelhada, funcionando a todo vapor para criar nomes, recomendo o A Dedonha Maluca do Decreptus, né? Mas pra quem é novo aqui, o que a gente faz nesse quadro batizado de Pororoca de Churume? Inclusive, nós estamos surfando a Pororoca aqui, né? Nós lemos textos ruins. É isso. React de texto, como disseram aí no chat, né? A gente faz react de texto e nós temos algumas fontes para fazer react de texto. E uma das nossas fontes mais usadas, inclusive, fica aí o agradecimento especial ao Mises.org, que gera uma quantidade infinita e imparável de conteúdo merda pra gente ler, né? E hoje não será diferente. Por quê? Porque hoje a gente vai ler um texto escolhido por mim, chamado Por que as pessoas se submetem aos desmandos do Estado e de seus políticos. E, João, eu queria, antes da gente ler o texto, que você especulasse o que vem por aí. Que eu acho que é um exercício bom pra gente... A gente que lê muitos desses textos liberais, Nossa, cara. a gente consegue encontrar alguns padrões, né? É aquela coisa, né, cara? Eu tenho um meme americano que eu adoro ele, que é tipo assim, duas crianças brincando no fundo com uma outra criança jogando uma bola na direção dessas duas crianças que estão brincando no fundo. Não sei se você já viu. Eu acho que não. Um cara fez no Twitter que era o seguinte: pessoas randômicas do Twitter querendo ser engraçadas. Aí, tipo, a seta do menino que tava olhando de longe com a bola na mão, escrito Apolo. E a bola escrito o dom da profecia. Sacou? Que profundidade erudita nesse meme, né? Não, e Gift of Prophecy, cara, Gift of Prophecy. E rolou isso, por quê? Porque teve um maluco que tweetou em inglês no final do ano que ia rolar um Capitólio 2 no Brasil. Olha, o Bolsonaro está vindo, vai rolar um Capitólio 2. Teve uma coisa assim, sacou?
E aí Isso o cara- é previsível, né? Não, sim, mas é isso que eu tô te falando, é isso, sacou? Então, assim, nós, né, não é magia, é tecnologia, né, gente? É, O marxismo é marxismo. ortodoxo em relação ao seu método, né? Sim. Vamos citar o menino Lucas aqui. Então, a real é que quanto mais textos desse tipo a gente lê, menos textos desse tipo a gente vai conhecer. Porque eles são absurdamente ruins e iguais. Eles são repetitivos, os argumentos são muito parecidos. Sabe? Assim, é tudo igual, cara. Pelo título e pela frase de baixo, a gente já sabe o texto inteiro. E uma coisa que eu tava conversando com o Humberto, tio, é que às vezes fica até difícil da gente contrapor esse texto, porque o cara, ele parte de uma premissa errada e ele constrói todo o argumento dele em cima de uma premissa só errada. Então basta a gente falar assim, a premissa está errada, o texto todo fica irrelevante, né? Só que a nossa função aqui é se divertir às custas dos liberais que escrevem mal e escrevem pouco, que é uma coisa que a gente sempre diz. Mas só uma coisa que eu tinha esquecido. Antes da gente começar, tem 2 avisos que eu quero dar. O primeiro é que saiu no YouTube o vídeo sobre o nosso encontro. Verdade. Então, quem participou do encontro, quem não pôde participar, eu convido a assistir o vídeo do nosso primeiro encontro, né? Primeiro de muitos. Que nós pretendemos, inclusive, movê-lo pelo Brasil todo. Quem sabe um dia chega em Belzonte, né? Não, eu até já comentei isso lá no canal, porque assim, cara, bem, eu e você, né, a gente ficou bastante cercado de pessoas e conversando com muita gente foi bastante, durante o encontro. Eu imagino que você deva ter tido uma experiência muito próxima, muito análoga à minha, que foi o impressionante número de pessoas que veio de lugares dos quais ninguém deveria ter saído para ir no nosso encontro. O pessoal falando que veio de Santa Catarina, veio de Brasília. Cara, vim de Brasília. Eu vim do Amapá de bicicleta. Mato Grosso, foi tipo isso. Eu vim do Amapá de bicicleta, sabe? O próprio menino Charlinho veio pro nosso encontro. O Charlinho, encontro. Gente, foi impressionante. A quantidade... Isso a gente não esperava. A gente esperava que tivesse bastante gente no encontro. Mas não que as pessoas fossem viajar para ir no encontro. Então, tipo mais isso. do que justo a gente fazer o encontro em outros lugares do Brasil também, né? E não só na locomotiva do país. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é... Beijos, Frog. Beijos, Frog. Vocês sabem que nós temos na Soberana o ilustre projeto do Como Ninja e da Elisa, a Audioteca Crítica, que é um dos projetos que mais me dá orgulho, inclusive, que é um projeto de, digamos assim, audiolivros, mas com introduções qualificadas explicando qual que é o contexto dos textos, qual que é o contexto dos livros, etc. E nós estamos no lugar mais de nerdola marxista do mundo, que é o marxists.org, que já me dá um orgulho imenso. E a Audioteca vai fazer um sorteio. Então, está aqui o sorteio da Audioteca, porque nós estivemos na Semana Temática de Cuba. Então, a Audioteca vai sortear Obras Escolhidas do Che Guevara da Manuel Lisboa. Então, quem quiser participar... Ficou espetacular, inclusive. Parabéns. Sim. Quem quiser participar, as edições do Manuel Lisboa são muito boas, inclusive, no geral. E aí, quem quiser participar, tá aí. A Elisa Delírios Comunas tá aí no chat. Então, se vocês quiserem trocar ideia com ela, sintam-se convidados. E é isso, tio. Aí, nós temos aqui, então, para hoje, no cardápio, um texto de Robert Higgs. Robert Higgs, ó só a descrição do cara. Robert Higgs é um scholar. Tá em português, tá? Ele é um scholar. Adjunto do Mises Institute. E diretor de pesquisa do Independent Institute. Então, nós temos um scholar. Assim, só pode ser algo muito qualificado. Eu vou trocar a tela aqui porque eu quero um momento de apreciação para a ilustração do texto. Porque assim, a ilustração do texto ela é uma experiência, assim. Começa com o fato que ela tem 2 pixels inteiros. Não, tem um detalhe que eu vou chamar a atenção aqui. Olha só. Então nós temos aqui o por que as pessoas se submetem aos desmandos do Estado e dos seus políticos, além do medo do aparato, há também o temor da responsabilidade própria. Eu quero 1 minuto de silêncio por essa imagem aqui. Foi postado sexta-feira 13, ó. Sexta-feira 13 de janeiro de 2023.
Que porra de e-mail cristão é esse, tio? Que tipo de corrente de e-mail católica é essa? Porque Cara, assim, eu recebi esse e-mail em 2003. Tenho certeza. Sabe, cara, velho, eu fico impressionado com o tanto que a imagem é ruim. Ela tá e muito mal crocante. Tá difícil de cuidada, ver. Tá difícil de ver, mas ela é muito crocante. Muito mesmo, assim. Cara, que trabalho de falta 10 segundos não tem uma imagem. Falta 10 segundos, não tem uma imagem, exatamente. Sabe? Tipo assim, eu tenho a sensação que se a gente conseguisse ver o histórico do WordPress do Instituto Mises, provavelmente esse texto foi publicado sem imagem, e aí tem um chat no WhatsApp ou no Trello falando: Fulano, faltou a imagem. E assim, o que isso tem a ver com o cara recebeu Estado? isso, tipo, vendo Avatar 3D no cinema, sacou? Ele procurou pegou o rapidão, né, no celular de 4G. canto, pegou rapidão, e no celular a imagem parecia muito melhor. E o que a imagem tem a ver com Estado vai ficar ao nosso critério, né? E assim, cara, a imagem lembra muito o símbolo da Universal, mas os lambi-lambi da Universal tem uma quantidade de DPI melhor do que esse. E vocês não estão vendo, mas as mãos estão com uma resolução pior do que o coração, então o contraste artístico é muito subversivo da imagem. Sim. Tio, eu queria fazer o pedido pra você ler hoje. E assim, parabéns o recorte das mãos, né, cara? Como ficou bom, né, cara? Não, tá maravilhoso. A vinheta, o ligeiro tom de azul no monocromático aqui tá tudo assim, de uma primazia artística Eu ímpar. gosto como as costas da mão aqui tem um recorte completamente antinatural, porque assim, ou o cara teve uma pereba na mão e teve que amputar um pedaço da carne Isso das aqui falanges. é varinha mágica do Photoshop. Sim. Varinha mágica do GIMP. Inclusive, dá pra ver aonde ela foi usada, porque tá borrado branco atrás. Então e inclusive no coração dá pra ver o recorte também, a parte branca em volta. Dá pra ver o recorte. Em cima do dedão dá pra você ver Em cima do dedão dá pra ver, de varinha mágica, né? Onde ele colocou. Não é não. Desculpa. Em cima do dedão é stamp. É ferramenta de selo. É stamp, É stamp. Dá pra você ver aonde que ele clicou pra fazer. Então, assim, eu tenho um apreço particular por coisas muito feias que deram trabalho, tio. Eu acho muito bonito, sabe? Eu acho muito poético a coisa que é extremamente feia e que a pessoa se esforçou naquilo, sabe? Porque ser feio e ser fez de qualquer jeito, tudo bem, né? Mas se você despendeu o seu trabalho, se você verteu o seu trabalho, se houve trabalho socialmente necessário pra criar aquela imagem feia, aí é algo que eu particularmente aprecio muito. E eu acho legal, cara, que nesse caso a gente pode estudar também o trabalho vivo e o trabalho morto. Porque esse cara, obviamente, roubou a imagem da mão e colocou o coração depois. Sim. Tá, então primeiro nós tivemos trabalho morto de feiura mal feita. A imagem das mãos é o trabalho morto, né? A imagem das mãos é o trabalho morto de feiura mal feita, e a imagem do coraçãozinho é o trabalho vivo de feiura mal feita. Sim, as mãos fazem parte do capital constante. A colocação... A arte brasileira não será nada, né, Ian? Não será nada, exatamente. A arte brasileira... Tio, eu queria fazer um pedido pra você... Eu leio. Emprestar a sua voz hoje. Com muitas aspas, com prazer. Vai ser um prazer, eu tenho certeza. De 8 a 11 minutos, é um texto longo pra eles. Sim, esse é o texto pra você ler no fim de semana. Você começa na sexta e termina na segunda. Inclusive, não é à toa que ele é um scholar adjunto. É um scholar adjunto, diga-se de passagem. Eu acho muito legal que ele não é um full scholar do Mises Institute, sabe? Ele não é um scholar senior do Mises Institute. Ele não é um scholar titular do Mises Institute. Ele é um scholar adjunto. O capitalismo falhou, falha e falhará, falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde... Chat, eu acho que a gente vai ter que privatizar a Enel. Porque não tá dando mais. Minha energia elétrica tá caindo o tempo todo. Não tá caindo um pingo de chuva hoje, diferente de ontem, né? Que caiu uma tempestade e a minha luz caiu. Então, assim, eu acho que esse é o nosso novo normal.
Porque eu acabei de me mudar pra uma casa nova e eu não tô com condições de sair daqui por causa do grid da Enel, tá ligado? Então, é isso, tio. Eu quero agradecer a todo mundo no chat que se ajoelhou no chão e gritou o tetragramaton secreto do nome de Yahvé. Sim. Né? O que fez reconectar a energia do Ian. A gente sabe que foi por causa disso. Né? Então a gente fica muito grato a todos vocês. Miau, me ajuda, miau. E agora a gente... Não foi porque desmontaram a nossa barraca, né? Dessa vez. Sim, sim. Então, assim, mas a gente sabe o último comentário que eu fiz e que eu não acho que o pessoal ouviu é que como ele é um scholar adjunto e não um scholar sênior, ou não um scholar pleno do Instituto Mises, ele ganha uma imagem horrível para ele saber o seu lugar. Como assim? A imagem do texto é para que ele se lembre que ele é apenas você tá falando da ilustração. entendi. Tô falando da ilustração. A ilustração é para ele lembrar que ele é um scholar adjunto. Só Scholar Sênior que consegue imagem de qualidade. Exatamente. Acima de 2 pixels, meu amigo, é só Scholar Sênior, tá? Ele não tem o direito de usar o banco de imagens do Shutterstock, né? Dessa vez. Exatamente. Vamos lá, tio. Robert Higgs. Por que as pessoas se submetem aos desmandos do Estado e de seus políticos? Uma coisa, tio. Lembrando que os... Você acha que vem aí a teoria contratualista mais arrojada que você já viu na sua vida? Porque eu acho que é o caso. Nós vamos pegar aquela locomotiva a vapor rumo ao século XVIII. No mínimo, né? No mínimo. É o que eu espero desse texto. Tá. Além do medo do aparato, há também o temor da responsabilidade própria. Além do fato de em roubo ser posto, né, há o fato de que você não é em-range o bastante. Você não se tornou uno com Atlas. Esse é o seu erro. Sim. Como corretamente diz o ditado, a intimidade pode gerar desprezo. Diz o ditado que só quem nunca tem intimidade com ninguém usa. Eu nunca ouvi esse ditado, então tudo bem. Cara, eu aposto que esse deve ser um ditado do Forchan. O cara é gringo, né? Então, né? Mas também pode gerar algum tipo de sonolência ou tédio. Aquelas pessoas que nunca conheceram outro arranjo fora daquele em que vivem, mesmo que vivam em um arranjo extraordinariamente problemático, tendem a não perceber nenhuma anomalia ao seu redor. Aqui é o relógio quebrado. Sim. Porque assim, né? É ironicamente correto o que ele tá falando aqui. É aquela coisa, né? É o silogismo, né? Às vezes, uma das premissas tá correta. Sim. Quando chegar no final, o mar vai virar um biscoito. Né? Porque, de fato, se você, né, vive em algo, aquilo pra você não é anômalo, aquilo pra você é nômalo, é normal, né? No mínimo, são incapazes de relacionar causa e consequência. Não demorou uma frase pro biscoitão chegar. Sim. É como se fossem zumbis que caminham por aí indiferente às coisas ao seu redor. Ele já tá culpando o indivíduo aqui. Esse aqui é o grande problema, né? E o mais legal é que, assim, ele parte do pressuposto que o indivíduo estar em qualquer arranjo problemático cerceia ele da capacidade de relacionar causa e consequência, cara. Ele coloca como se fosse uma incapacidade intelectual do indivíduo de relacionar causa com consequência. Sabe? É algo tá falando um pouco que, tipo, ahistórico, assim. A pessoa que vive em um ambiente que ele considere problemático por qualquer motivo perde capacidade cognitiva básica de qualquer ser humano. Uhum. Essa é exatamente a postura das pessoas de hoje em relação ao Estado. Qual? Todas, aonde, em todos os lugares, menos os malucos que lambem a foto do Rothbard. As pessoas, né? Aquela... E uma coisa típica que a gente vê nesses textos, né? É aquela precisão imensa na hora de falar, na hora de descrever as coisas. As pessoas. E o mais legal, cara, é que, assim, pronomes relativos é a minha paixão, né? O cara começa com aquelas pessoas, ou seja, ele tá cerceando algumas dentro de um grupo.
E depois ele simplesmente vira e solta: essa é a postura das pessoas de hoje. Das pessoas de hoje em dia. Todas. Né? E ele já começa o próximo falando elas não aquelas. Sim. Não estas pessoas. Não é mais, né, nada cerceado, é Mas todas. O elas é importante pra dizer que elas são diferentes de nós. Nós que somos iluminados e conseguimos pairar sobre toda essa ideologia. Eu não sei se eles vão usar a palavra ideologia, né? Mas enfim. Sim, nós que conseguimos pairar sobre a lógica. Sob a lógica. Né? Sob a lógica, a lógica está lá em cima, eles estão pairando sob a lógica. Pairando sob a lógica. A lógica. Né? Elas sempre conheceram o Estado como ele é. E o veem como um fato consumado. Como algo natural. Relógio quebrado. Sim. Né? Mas fica tranquilo, tivemos a premissa. A segunda premissa ou a conclusão, meu amigo, não vai ter falha. Elas encaram o Estado como encaram o tempo. A chuva ou o sol, tempestade com raios e trovões, ou uma agradável brisa de primavera, ele sempre se manifesta e não há nada que você possa fazer contra. Trata-se de um aspecto da própria natureza. Mesmo quando ele se mostra destrutivo, sua destruição é vista como algo semelhante a, entre aspas, atos de Deus. Meu Deus, tem uma aspa usada de forma correta num texto do Mises. Mas a minha questão com isso é, ele começou com uma analogia e terminou com outra. Sim, porque, né? Eu achei que ele ia falar, mesmo quando se mostra destrutivo, sua destruição é vista como algo semelhante a um desastre natural. Natural. Porque não. Mas você entende onde eu quero chegar? Porque ele tava falando de tempo. E aí ele termina com atos de Deus. Eu falo, mano, você esqueceu a analogia que você tava usando no começo? Não, é porque, no fundo, ele é um homem muito temente a Deus e ele considera Deus e o tempo criações ab nihilo. Ah, sim. Do próprio Deus, inclusive. Eu que não fiz a conexão entre você o divino que na natureza, ateu, né? Comunista e maldito. Verdade. Tá? E o que eu acho mais legal... Seu criacionista de merda. Seu criacionista de merda. Tá? É que não apenas isso, Ian, mas ele parte de um pressuposto que as pessoas enxergam o tempo de forma circular. Ian, ele tá falando de qualquer sociedade pretérita à invenção do próprio cristianismo. Sim. Porque ele tá falando dos ciclos temporais e ele não consegue sequer pensar, uma vez que a gente pensa em atos de Deus, que com a, entre aspas, invenção da religião, o tempo deixa de ser uma concepção circular e se torna ao menos uma concepção elíptica, porque por mais que os ciclos do ano se repitam, o tempo caminha. Caminha da cosmogonia em direção ao escatom. O tempo caminha do começo dos tempos até o final dos tempos. Desde a Idade Média, desde o espalhamento do cristianismo na Europa Ocidental, a gente não pode dizer que sequer na Europa Ocidental se mantenha uma concepção temporal puramente circular. Sim. Olha que beleza. É verdade isso. Né? Então, o cara consegue começar uma analogia que no final da analogia ele meio que concorda com que aquilo que as aspas dele devia ir contra, porque ele tá igualando o tempo e Deus. Ao mesmo tempo que ele vê essas pessoas e a percepção de tempo dessas pessoas como se fosse algo da antiguidade. Sim. Né? Então, aí, muito bom. Pra esclarecer aqui, porque eu vi a galera ficando a galera tá falando, fala português, seu ET, filha da puta. Me traduz, por favor, Ian. O que eu quis dizer é... as religiões escatológicas, né, como é o cristianismo, acreditam que nós caminhamos em direção ao apocalipse, ao dia do juízo final. Então o tempo ele acaba tendo uma ideia de linearidade. Claro que ele tem ciclos, mas ele caminha em direção ao dia do juízo final. Antes disso, e em outras religiões, por exemplo, a religião como é que é o nome da religião dos astecas, tio? O Império Azteca tinha uma religião, não sei o nome, mas se vocês já viram o calendário azteca, que é aquele círculo, que é a Pedra do Sol, que inclusive está no Museu Britânico. Por que a Pedra do Sol é um círculo?
Porque os astecas têm uma concepção de tempo circular. Então, eles têm uma concepção de tempo que não é linear igual à concepção de tempo abraâmica, né? Porque, se não me engano, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são religiões que acreditam no escatom, né? No juízo final. Então, é disso que o tio tava falando, né? A respeito da circulação do tempo que ele cria nessa analogia aqui, falando de chuva e sol e terminando com atos de Deus, que é algo que é oriundo dessa ideia de um tempo mais linear que caminha em direção ao juízo final. Isso papo de quem estudou Idade Média, que nem eu e o tio, né? Estudamos no mesmo departamento Idade Média. Isso é o papo do pessoal que estudou muita sociologia e fenomenologia da religião para poder falar de Idade Média. Bem, essa nossa postura conformista em relação ao Estado ocorre não porque tal tipo de comportamento esteja predisposto em nossos genes. O relógio hoje está batendo. Só que aí vem a parte 2. Mas sim, porque nossas condições de vida e nosso longo histórico de aceitação a esse arranjo nos predispõe a encará-lo dessa maneira resignada. Não tá tão errado assim, não. Tá raso, mas não tá tão errado. Já aquelas pessoas que chegaram a viver sob outros arranjos reagiram a tentativas de imposição de um Estado de maneira bem distintas. Quais pessoas? Quando? Não importa. Claro que ele não deu nenhum exemplo, mas também não tá tão errado. Não, mas é só porque Isso é aqui muito impressionante. aberto, Muito aberto. sabe? Assim. Foi somente quando populações humanas desenvolveram a agricultura e passaram a se estabelecer em localidades fixas que a humanidade se tornou mais condescendente com a dominação estatal. Isso aqui é uma bobagem, né? Imensa. É uma bobagem imensa, gente, imensa. Cara, arqueólogos no século XIX não falavam esse tipo de bobagem. Pois é, sim. Tá, porque arqueólogos do século XIX tinham uma compreensão mais completa do que é Estado do que as pessoas do Mises.org. Porque eu acho que parte disso, tio, lembra que a gente tava falando sobre como eles partem de uma premissa falsa? Sim. Eu sinto que uma das premissas falsas que permeia todos os textos desses caras é não compreender sequer o que é Estado. O que ele é e como ele surge menos ainda, sabe? E como ele funciona. Então eu sinto que é isso. Condescendência com a dominação estatal? Condescendência de quem para quem? Quem é o Estado? Ou ele é um ente que surge de maneira natural? Né? Enfim, né? É antropologia freestyle aqui, né? Pra tentar localizar algo como se ele tivesse algum conhecimento que ele não tem de antiguidade. Mas ele fala sobre como as pessoas hoje em dia, né, que é um termo maravilhosamente científico, estão submissos como se o Estado fosse natural, mas eu sinto que ele trata o Estado com a mesma naturalidade que ele critica aqui. Sim. É o que eu tenho enxergado. Não sei se você concorda com a minha leitura. Concordo sim. Concordo sim. E é muito engraçado que ele tenta dar uma historicidade ao Estado, mas ele o faz da forma mais errada e rasa possível. Vamos ver para onde que ele vai. Durante aquele período de tempo vastamente mais longo em que a humanidade era nômade e vivia em pequenos bandos que praticavam a caça e a coleta, antropologia freestyle. Antropologia freestyle. O Estado era um arranjo impossível. As pessoas não tinham praticamente nenhuma espécie de riqueza não perecível que podia ser agora eu entendi onde ele quer chegar. Espoliada pelo Estado. E se alguém tentasse impor algo semelhante a um domínio estatal sobre um bando, seus membros simplesmente sairiam daquela localidade, abrindo o máximo de distância possível entre si próprios e aqueles exploradores, evitando assim as depredações desta tentativa de criação de um Estado. Esse foi um dos parágrafos mais burros que eu já li Uau. em toda a minha vida, cara. Cara, eu esqueci qual dos Beatles, eu acho que é o Ringo, cara.
Onde você vai calma chegar? aí. Eu vou chegar. Tá? Tem um filme de um dos Beatles, cara, que agora eu não lembro se era o Ringo ou o George Harrison. Que é um filme que passa, que a gente inclusive reagiu a ele no Decrépitos. É o Ringo, obrigado, é o Ringo. Que é um filme que passa no que seria a pré-história da humanidade nas cavernas. Ai, caralho. Tá? A gente viu esse filme no Cinevacilo, tá? Pra você ter uma ideia. A concepção deste homem da história primeva da humanidade foi tirada direta do filme do Ringo. Sacou? Como é que é o nome do filme? Como é que é o nome? Aí, cara. Ringo Starr. Filme, deixa eu achar aqui, Caveman, é isso? Caveman? The Caveman, alguma coisa Caveman. assim, cara. The Caveman, se eu não me engano, cara. Tá? The Caveman, é um filme de 1981 do Ringo Starr. Se você quer compreender qual é a base científica de onde este homem tirou esta frase desse parágrafo, é só vocês verem The Caveman do Ringo Starr, cara. Porque, assim, base real disso, cara... Não tem. Não tem. Arqueológica, antropológica, não tem. Não, e mais ainda, né, cara? Os homens não tinham nenhum tipo de riqueza não perecível. É por isso que a gente tem tantos museus com tantos artefatos perecíveis. De decoração, de cerâmica. De povos que não tinham estado. Né? Os homens não tinham. Não tinham. Fala lá pro Museu Britânico que nada daquilo lá é riqueza. Não perecível. Nada daquilo lá existe, porque é perecível. Não existe. Nada daquilo existe, tá? Nenhum desses museus existe. Tudo aquilo foi criado. Né? O homem, às vezes, lê 2 páginas de Sapiens e vê um filme do Ringo Starr e fala assim, não, eu já estou apto a ser um escolar adjunto. Essa é a sua mente em Sapiens. Isso é uma das coisas que a gente pode dizer. Né? Mais algum comentário que você Eu acho difícil de comentar. Parágrafo espetacular. Mas o que a gente pode dizer é, isso aqui que ele tá falando não tem respaldo histórico, tá? Ele dá um relato num livro. Para ver relatos históricos sobre isso, leia o livro The Art of Not Being Governed, An Anarchist History of Upland Southeast Asia. A arte de não ser governado. Uma história anarquista das terras altas do Sudeste Asiático. Tio, você que manja muito do Sudeste Asiático, do que ele tá falando aqui? Cara, eu tô partindo do pressuposto que ele tá pensando no Sudeste Asiático antes dos impérios da Antiguidade Tardia. Então ele vai estar pensando nas primeiras populações do Sudeste Asiático que vão manter habitações ali que a gente tem como, né, ter referência arqueológica, porque as coisas não eram perecíveis, Ian. Sim. E aí as pessoas escavaram e acharam, sabe, as coisas perecíveis que não são perecíveis, essas coisas, Ian. E aí ele tá se referindo ao fato de existir uma complexidade muito maior, né, depois do advento da engenharia hidráulica, do reroteamento de livros, de certas técnicas que vão acontecer ali na transição do bronze, que vão permitir organizações sociais mais complexas. Isso não significa que não existiram organizações sociais anteriormente. Isso não significa que não existem formas de organização social análogas àquilo que nós poderíamos modernamente considerar como um Estado em outros lugares, né? Eu quero só confirmar aqui uma data, tá? Me dá 2 segundos. Eu quero só lembrar certo a data, para eu não falar bobagem. 1922, tá? Argonautas do Pacífico Ocidental, de Bronislaw Malinowski, tá? Um dos maiores etnógrafos que houveram, né? É de 1922, tá? O que ele está falando, se ele está usando isso para generalizar, já era uma bobagem
Uhum. Se a gente considerar o Malinowski. Sim. Isso porque a antropologia e a etnologia e a etnografia evoluíram muito, né? Não, isso é um clássico, né? Malinowski é um clássico, mas é um clássico datado. É um clássico que você olha hoje em dia e fala, meu Deus, não. É a mesma coisa que parar no Gordon Child, né? É importante, mas isso, sabe? as coisas, né? Cara, se ele fosse um historiador, ele estaria citando Rank, tá ligado? Sim, sim. Foi importante? Foi, Sim, pra caralho. mas mudou muito desde o Rank. Muito, sabe? É aquela coisa, isso já estaria datado na época do Michelet. Sim. Isso já estaria datado O Michelet já ia criticar, Você a gente entende? tá Então, em historiador, gente, eu sei. A gente tá falando de... A gente tá falando em historiador, mas o que eu tô comentando aqui é que, primeiro, ele tá pegando um livro... Eu não conheço esse livro do James C. Scott. Eu tô partindo do pressuposto que, a partir de um único estudo, ele está generalizando para toda e qualquer população humana... esse é o grande problema. Que sabidamente não é verdade por estudos etnográficos que têm mais de 100 anos. Eu citei a Argonáutica aqui, né, o Argonauta do Pacífico Ocidental do Malinowski, mas se a gente for pegar os estudos ameríndios feitos por estrangeiros no século XIX, isso já estava errado em relação a eles. Sim. Sabe? Com certeza. Então, assim, nós estamos falando de uma teoria que há mais de 100 anos não se sustenta com valores materiais. Não se sustenta a realidade da prática. Né? E ele está usando essa teoria para quê? Para tentar falar que as pessoas de hoje vivem num ciclo de aceitação de Estado quase que análogo a desta antiguidade que ficou para trás. Eu tô lendo aqui a sinopse do livro. E basicamente é a população que reside em Zomia. Eu não sei o que é Zomia. E aí o livro debate por que as pessoas iam escolher... Esse aqui é a questão, o pulo do gato. Por que as pessoas escolheriam permanecer sem Estado? Tio, o Estado surge como uma escolha deliberada de um determinado povo? Meio que não, né? Não, né? Esse é o grande problema. Só que qual que é o limite intelectual desse texto, na minha modesta opinião? Nós, marxistas, vinculamos o surgimento do Estado com o surgimento da propriedade privada e da manutenção da propriedade privada. Eu acho que se esse cara vincular o Estado malvadão que ele está denunciando aqui com o surgimento e a manutenção da toda sagrada e divina propriedade privada, aí eu acho que ele entra num contrassenso muito grave, principalmente pro espaço que ele está ocupando, que é um espaço, entre aspas, libertário, né? Eu estou falando entre aspas, porque libertarianismo é uma palavra, é um termo, né, que foi usurpado pela direita. Antes, libertário era uma pessoa de esquerda, né? Então por isso que eu tô colocando entre aspas. Mas essa é a minha tese. Né? Cara, porque em momento algum ele fala como surge o Estado. Ele basicamente diz aqui que é uma espécie de... Surge alguma coisa malvadona, como se fosse invocado como um ritual. Assim, na verdade, ele fala, né? Porque se a gente para e pensa assim, que ele fala que na época de caça e coleta o Estado era um arranjo impensável. Mas que o desenvolvimento da agricultura... Então, exato. Ele tá na cara do gol. Ele tá na cara do gol, né? Né? Ele tá ali falando. O que ele tá falando? Ele tá falando que o que vai forçar o Estado é o rompimento do seminomadismo. Sim. Agora, existem outras instituições análogas ao Estado, análogas a uma organização social de certos grupamentos humanos em seminomadismo? Essa é uma pergunta que ele não responde. Essa é uma pergunta que ele não faz. Até que ponto o desenvolvimento de agricultura cerceia seminomadismo? Essa é a segunda pergunta que ele não faz. Existem povos com agricultura e seminomadismo. Muito desenvolvidos, inclusive. O Brasil é um exemplo. Entende? Então, assim, antropologicamente, etnograficamente,
Não se sustenta. Sim. E é isso que... Arqueologicamente, não se sustenta porque ele fala que não existiam materiais não perecíveis que pudessem ser acumulados. Isso é mentira. Isso é mentira. Tanto que se isso não fosse mentira, a gente não ia nos museus. E uma pessoa comentou no chat, ele fala que o Estado surgiu a partir do momento que as pessoas passaram a ter bens pro Estado roubar. Olha o quão sorvete na testa é isso, né? O quão teleológico é isso, né? Também, super... Ele tá... É verdade, é teleológico. Ele tá vendo o em roubo é posto e projetando pro surgimento da função do Estado. Gente, deixa eu tentar falar de uma forma mais simples aqui. O que é teleologia? Teleologia é você que está cá na frente falar de algo que aconteceu lá atrás porque você já sabe o que aconteceu cá na frente. Eu vou dar o exemplo mais clássico de todos os tempos, tá? Existe na escrita cuneiforme um sumerograma que parece uma estrela e um sumerograma que poderia ser interpretado hoje em dia como uma navezinha, como algo que voasse. Eram os deuses astronautas, tio? Porque parece um foguetinho. E aí o cara me manda eram uns deuses astronautas. Primeiro a gente tem que checar se a pele é branca, né? Se é branco, é tecnologia. Se a pele não é branca, aí é aliens. Sacou? Aí é aliens. Então, é isso. Isso é teleologia. É o cara que tem, né? Ele pega a leitura do tempo dele, ele pega o fato que ele sabe que existem planetas que rondam estrelas, ele pega todo o conhecimento científico e técnico do tempo dele, ele já viu um foguete na televisão ser lançado de Cabo Canaveral, e ele fala, o Sumério tinha foguete. Nossa, tio, olha o absurdo do próximo parágrafo. No entanto, ao longo dos últimos 5.000 a 10.000 anos, pouco, né, Ian? Assim, sim. Recorte é minha paixão. Para praticamente todos os seres humanos do mundo, o Estado sempre existiu e sempre esteve presente com suas depredações e abusos dos direitos humanos. Gente, se você escrever isso aqui no Enem, você não é aprovado. Se você escrever isso aqui na sua redação do primeiro ano do ensino médio, tua professora de literatura vai te dar um come. Cara, sabe quando na região de Cro-Magnon o pessoal bateu na caverna a Declaração dos Direitos Humanos há 10.000 anos atrás? É ali, né? Entre esses 5 e 10 Você mil que anos, sabe né? ler acadiano, tio, não tá lá também na... Não, em leis de Eshinuna, por exemplo... o Código de Hammurabi, tem... o Berriston não tem a Declaração dos Direitos Humanos? Não lá tem, eu ainda fui pra trás, né? O Código de Hammurabi é novo, né? O Leis de Eshinuna é bem mais antigo. Não tem no Leis de Você sabe ler linear B, né, tio? Você que sabe ler linear B? Também nem tanto, né? No linear B não tá de Declaração dos Direitos Humanos? A Declaração dos Direitos Humanos Micênicos. Sim, né? Minoicos e os humanos micênicos. minoicos, Exatamente. Infelizmente, a gente ainda não sabe, né, quais são as declarações dos direitos humanos minoicos e micênicos. Gente, a gente tá fazendo piada em historiador. É piada de historiador, desculpa. Tá. Ter o poder de dominar, subjugar... Não, mas só um parênteses. Desculpa, você quer gente, ir? Desculpa. Entre 5.000 e 10.000 anos, para praticamente todos os seres humanos do mundo, primeiro parênteses, é impossível você continuar essa frase sem errar. Não existe absolutamente nada que você consiga completar para praticamente todos os seres humanos do mundo e vai estar certo. Só se você falar, se alimentam de comida, bebem água, sabe? Respiram doenças. oxigênio, só se for isso, sabe? O Estado sempre existiu. Gente, isso aqui é racista num nível insano. Porque ignora todos os milhões de povos que existiram ao longo da história sem Estado. E que existem até hoje. Existem configurações sociais sem Estado hoje. Mas não são humanos. Não são seres humanos esses que não têm Estado. Esse é o problema do parágrafo. Mas fica pior. Seu poder de dominar, subjugar e expoliar seus súditos.
é cuidadosamente sustentado pela sua destreza em explorar os medos humanos. Dentre eles, o medo dos indivíduos em relação ao próprio Estado. E outras ameaças à vida e à integridade contra as quais o Estado jura que irá nos proteger, entre parênteses. Nessa postura, o Estado em nada se difere daquelas gangues de bairro que extorcem pessoas em troca de proteção. The Warriors. Sabe como é que era o Estado polinésio de 7.000 anos atrás? The Warriors. Era o Yakuza. Guerreiros da Noite. Era a milícia do Rio de Janeiro, né? Era Guerreiros da Noite. Cada um usava uma jaqueta diferente, tinha dança combinada. Sim. E iam se encontrar no metrô pra brigar. O Estado Inca era basicamente a milícia carioca. É. Ele batia na sua porta e pedia o arrego. Era isso. O Estado vem pedir o arrego, não é o imposto, é o arrego. Cara, o que eu acho fantástico é seu poder de dominar é sustentado pela sua destreza em explorar o medo dos indivíduos em relação ao próprio Estado. É lógica circular, né? É lógica total circular. A lógica circular disso, cara. É um bagulho, é uma prisão panóptica Foucaultiana de baixa qualidade, tá ligado? O Estado é uma prisão panóptica e nós estamos dentro do panóptico, né? Sabe, o Estado é o biscoito Tostines, sabe? Você tem medo do Estado porque o Estado existe ou o Estado existe porque você tem medo do Estado? Exato. E aí a questão é, quem é o Estado? Quem é? É uma pessoa? São duas? É um grupo de pessoas? É a milícia do Rio de Janeiro? É a Yakuza? Eu não sei. Guerreiros da Noite, o Estado é The Warriors. Quem que é o Estado? Warriors. The Warriors. O Estado é The Warriors. Em todo caso, gente, vamos esquecer tudo que eu falei e vamos mudar pra outra coisa. Que, de qualquer forma... Não pensa muito no que eu acabei de escrever, não. Pensa muito no Se que eu pensar falei, muito, vai dar ruim. Volta aqui comigo. Eu sei que você tá me olhando com a cara esquisita, volta aqui comigo. O Estado são os amigos que nós fizemos no caminho. Pronto. Exatamente. Agora a gente descobriu a resposta. Exatamente. O Estado são os amigos que fizemos no caminho. Praticamente todos os indivíduos se tornaram totalmente incapazes de sequer imaginar como seria a vida sem um Estado. Você já falou isso, amigo? Já aqueles poucos que se mostraram capazes... Quem são esses poucos? João... De se libertar dessa condição hipnótica e vergonhosamente submissa em relação ao Estado, se fazem duas perguntas. Não, pera aí, eu tô muito intrigado com isso. Já aqueles poucos que se mostraram capazes de se libertar dessa condição hipnótica. Aonde que essa régua passa, Ian? Eu ia te perguntar uma coisa semelhante, sabe? Do tipo... O cara tá falando que nós comunistas somos capazes... Assim... Fora de contexto, isso aqui fica um pouco favorável, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas um dos nossos objetivos como comunistas é o fim do Estado. Ele tá falando também que Kropotkin, Malatesta e Bakunin... Sim. Estão entre os doutos escolhidos, é isso? Os comunistas e os anarquistas estão entre os escolhidos, né? Tamo junto, só digo isso. Daqui a pouco eles vão perguntar. Essas pessoas fazem duas perguntas. Primeiro, como faremos a conquista do pão? Né? É o libertarianismo coprotkiniano monarquista conservador, Ian, que nós deve ter essa ideologia em algum rincão da internet, sinceramente. Mais do que ter ideologia, eu tenho certeza que ela tem uma bandeira. Tem, bandeira. A primeira coisa de uma ideologia é ter uma bandeira. Né? Se não tem bandeira, não é uma web ideologia. Se você não tem uma bandeira maluca, você não é uma web ideologia. Eu sinto te informar. Tem que ter bandeira e página no Reddit. Se não tem, não é ideologia. Vamos ver as duas perguntas que os doutos magnânimos, se ao menos houvesse um termo em alemão pra falar isso que ele vai falar, né? De pessoas separadas do resto, não sei. Quem essas pessoas, a saber, os cabeças do Estado, sua guarda pretoriana... Guarda pretoriana, foi foda. Gente, ele é um classicista. As referências dele param no século XVII. E seus bajuladores, eu prefiro acreditar que isso não tem vírgula no original e o erro é do tradutor. Jamais um classicista desse ia meter uma vírgula. Verdade.
pensam que são para nos tratar desta maneira? É muito The Warriors, cara. Ei, caras! Quem eles pensam que são? Tu chega pro estado, João. Tu chega pro estado e fala assim: tu é grande, mas eu sou ruim. Filha da puta. É isso que você tem que fazer, seu capaz. Só respondendo a pergunta, né? A guarda pretoriana, os praetoriani, tá? Era um grupo separado de legionários mais experientes que tinham como função defender o praetorium. O praetorium era a parte central do acampamento das legiões, onde os oficiais ficavam. Tá? Na Roma Antiga. Com o tempo, isso muda, tá? A partir de... Aí eu não sei, Roma Eu acho que é o Otaviano, mas eu posso estar errado. A guarda pretoriana passa a ser a guarda do imperador, tá? No começo, a guarda pretoriana era a guarda oficial do coração, né? E aí depois a guarda pretoriana passa a ser a guarda do próprio imperador. Tá? Então é por isso que ele tá falando dos cabeças do estado, sua guarda pretoriana. E por isso que o tio falou que ele é um classicista, porque no classicismo se usava muitas referências greco-romanas. Sim. Por Se isso. você, né, se assim como este homem você fez faculdade em 1820... Exato. Você ia né, estudar porque, latim. As referências dele antropológicas não batem 850, né? As referências sociais dele não batem 1840. Então eu tô partindo do pressuposto que ele fez faculdade em 1820. Ele leu o Declínio e Queda do Império Romano e tá plenamente formado em história já, né? É isso. Né? E 2, porque praticamente todos nós aceitamos receber este ultrajante tratamento do Estado. Corta pro monarca gritando acorda, né? Exatamente. Acorda! Essas duas simples perguntas podem facilmente se tornar, e de fato formam, o cerne de vários livros, artigos e manifestos. O cerne cara, de vários livros. Assim, tio, Satirzinho Satan Boy, né? Obrigado. Novamente. Tem vários black metal, né? Tem vários. A galera conhece. E eu também. Tem vários livros. A galera conhece. E eu também. Qual o livro que você leu aí? Altos. Muito livros. Muito. Qual o livro que você leu? Melhor Sabe que o teu. O melhor. Sabe os livros bonitos, tio? Aqueles que são encadernados, capa dura, tudo igual. Que você mandava o encadernador fazer no século XIX? Sabe? Que você virava e falava assim, eu preciso de 1,5 metro de livro verde. Um Qual? metro e meio de Esse livro. mesmo. Né? Embora algo semelhante a um consenso jamais tenha ocorrido, aonde, com o que, sobre o que... Eu falei que a gente ia se deparar com a mais fina flor do contratualismo teórico. Eu falei isso. Falou, e você estava certo. Parece ser pouco controverso. O que esse moleque tá falando, velho? Ele já se perdeu no próprio argumento. Dizer que as respostas para a primeira pergunta... Vamos lembrar aqui, jovem, que a primeira pergunta é... Quem essas pessoas acham que são, porra? A resposta para a primeira pergunta tem muito a ver com o amplo predomínio de pessoas arrogantes e mal intencionadas que usufruem uma vantagem comparativa em coagir e confundir suas vítimas. Esse cara tem muita nada. raiva e ele não sabe do quê. É meio isso, né? Não cabe tanta raiva nesse corpinho dele. Cara, esse é o conteúdo light, é o conteúdo zero, é um conteúdo ausente de conteúdo. É o conteúdo descontextualizado. Não tem, cara. Olha, não, sério, cara, olha este parágrafo. Este cara. texto contém aroma artificial de conteúdo. É isso, cara. Embora não tenha conceito, pode ser que seja pouco controverso dizer que há um consenso O cara ou se não enrolou todo. sobre a primeira pergunta, mas que não tem muito a ver com um predomínio de gente ruim que faz maldade. O cara se enroscou todo.
sabe? Ah, que delícia, cara. Tendo de escolher entre enriquecer por meios econômicos, pela produção e pelas trocas voluntárias. Trocas voluntárias. Marca no Bingo, coloca no bingo, trocas voluntárias. Coloca no bingo. Ou por meios políticos, roubo e extorsão. Cara, A gente não tem código penal, não. A gente tem código político, sabe? código político, assim. Tá? Meios econômicos, produção e troca voluntária. Como é que os políticos ficam ricos? Roubando. Roubando o quê? Roubo e Roubando a extorsão. riqueza das pessoas. Extorsão, cara. Extorquindo. O cara chega e fala assim, aqui tem a foto de um pé que foi cortado de uma perna. Talvez seja o da tua mãe. É assim que funciona o Estado. É assim que funciona o Estado. Os membros das classes dominantes sempre optaram decisivamente pela segunda alternativa, roubo e extorsão. Mas espera aí. Meu amigo, meu amigo. Classes dominantes. Esse relógio tá doidaço, tio. É o relógio de Schrödinger. Ele pode estar certo e errado ao mesmo tempo. É. O que ele tá dizendo aqui é que as classes dominantes sempre optaram decisivamente por roubo e extorsão. Quem são as classes dominantes desde as revoluções burguesas mesmo, Ian? Eu esqueci. O Estado. Essa é a minha resposta. O Estado. Eu não vou nem falar as pessoas dirigentes do Estado. Eu vou falar o Estado. Essa é a minha resposta final. Cara, Atenção, Cidade Nova. O Estado. Essa é a resposta. É isso. É isso. Mas fica tranquilo, Ian, porque agora, como a lógica do texto demanda, nós vamos citar a Revolução Papal de Gregório VII. Isso aqui é da sua estirpe, tio. Cara, Baixa Idade Média é contigo mesmo. Posso contar uma coisa muito irônica? Eu não li ainda o texto, cara. Eu vou colocar a mão na minha frente pra eu não poder ler nada, cara. Eu quero que você preveja. Posso uma coisa muito irônica, cara? Meu mestrado é sobre a época do Gregório VII, cara. Tá? Eu tenho um mestrado nisso, cara. Eu tenho um mestrado nisso. Eu conheço ele só de nome. Vamos ler. Eu conheço ele só de nome. Tá, vamos respirar e vamos ler. Papa Gregório VII, o líder da momentosa Revolução Papal. Ninguém nunca em lugar nenhum chamou a Revolução Gregoriana de Revolução Momentosa. Tá? O que ele quis dizer com momentosa? Momentous. O que isso quer dizer? Momentous em inglês é algo que tem a temporalidade correta, algo que acontece no momento correto, tá? O momentous é algo... tem uma palavra boa pra isso, cara, mas assim, é porque o momentoso não é só importante, o momentoso é algo que está acontecendo no momento que devia e que vai impactar o futuro. Tá? Tempestivo, é uma questão de ter tempestividade e relação correlacional com o futuro. Eu nunca tinha visto essa palavra, tá, gente? Eu não tenho vergonha de falar que eu não sei as coisas. É o timing perfeito do rolê e que vai lá pro futuro. Tá? Então o cara mandou um momentosa, que é com certeza a tradução de momentous. Momentous, é. Porque o texto original era em inglês. É isso. Era em inglês. Então, se ele tivesse traduzido por tempestiva, oportuna... Sei lá, eu não traduziria por momentosa, mas quem sou eu, né? Eu sou sequer um escolar adjunto do Instituto Mises, não sou. Sim. Que iniciou durante o seu papado e continuou durante os 50 anos seguintes, durando ainda mais na Inglaterra. Aqui eu vou me permitir. Na Inglaterra ela dura mais por causa da obra de Santo Anselmo de Aosta, tá? Gregório e Anselmo foram colegas e Santo Anselmo vai se radicar durante um tempo na Inglaterra, em Canterbury. É em Canterbury mesmo que ele vai, aonde ele vai criar um círculo intelectual. Parte do círculo intelectual anselmiano vai acompanhar Anselmo de volta à Itália, tá? Durante ainda um pedaço do reinado do Gregório, e parte desse outro ciclo vai ser influenciado a posteriori por Anselmo. Mas enfim, vamos ver o que ele vai falar. Não mediu palavras quando escreveu. O Papa Gregório não mediu palavras. O Papa Gregório estava pensando aqui no Mises, tá?
Reis e príncipes obtiveram seus poderes porque seus conterrâneos eram homens ignorantes de Deus e se elevaram acima destes seus conterrâneos por meio da soberba, da espoliação, da deslealdade, do homicídio, em suma, por todos os tipos de crime. Sempre instigados pelo demônio, o príncipe deste mundo. São homens cegados pela ganância e insuportáveis em sua insolência. Por que ele está falando isso? Vamos dar contexto? Por quê? Porque nós somos lixo contextualista. Lixo contextualista. Tá? Eu sou lixo contextualista. Deixa eu dar contexto aqui para vocês. Né? Gregório vai falar isso por quê? Porque, principalmente na Inglaterra, desde o sínodo de Whitby, o jovem curte o sínodo de Whitby, cada vez mais poderes que eram do clero secular e do monacado foram sendo transferidos para a nobreza. Então Gregório se revolta, faz a sua revolução para trazer de volta para dentro da igreja parte deste poder político que foi retirado da igreja a partir do século IX e principalmente durante o século X. Tá? Nos 11 que ele vai estar pegando debris disso aí. Então, quando o Honório fala isso, o que ele está querendo dizer? Que é necessário uma volta a uma maior importância da igreja, principalmente aonde? Na Inglaterra, por quê? Porque a igreja anglicana no sentido de que estava na Inglaterra, a igreja da Inglaterra, ela era muito afastada, gente. Nos anos 900, nos anos 1000, para as coisas chegarem na Inglaterra demorava pra caralho, a Inglaterra era longe, tá? A Inglaterra não era perto. Então, a relação de, entre aspas, modernidade, contemporaneidade das discussões filosóficas, teológicas e políticas da cúria romana em relação à igreja na Inglaterra era muito pouca. A igreja da Inglaterra era muito para trás. E na Inglaterra houve o sínodo de Whitby, onde esse poder foi conspurcado. Ainda nesse momento na Inglaterra, ainda se lutava contra uma concepção temporal circular, se lutava contra a religiosidade do camponês, que era muito influenciada ainda pelos ritmos naturais, pelas religiões locais, né? Principalmente na Irlanda, país de Gales, né, atualmente. Então, por isso que demora mais tempo na Inglaterra, e é por isso que o ciclo de Santo Anselmo vai ser tão importante. Do ciclo de Santo Anselmo vai sair Honórios Augustodunenses e outros autores. Enfim, só para dar contexto no que ele está falando. Só que ele tira isso tudo do contexto para falar que o Papa Ancap... Papa Ancap, sim. Né? Que o Papa Ancap era contra o Estado malvadão. E ele tá dando um argumento de autoridade de um Papa do século XI. É. Porque assim, você tem que estar muito né? cheirado em Baixa Idade Média pra fazer isso, sabe? Tipo, não, o Estado é ruim porque esse Papa do século XI falou que é ruim. Deu a letra. Deu a Habla e letra. habla. Habla mesmo, Papa Gregório. É isso. Habla mesmo, Papa Gregório VII. Você falou olhando para o Mises. Sim, mas aí eu vou falar pra vocês, gente. Mesmo não conhecendo a obra do Gregório, sobretudo na profundidade que o tio conhece... Qualquer historiador lê isso aqui e fala, isso aqui com certeza tem um contexto. Porque a gente trabalha com contextos na história. E não com citações avulsas para usar um argumento de autoridade para provar que em roubo é posto e o Estado é opressivo. Eu quero agradecer ao chat que melhorou, né? Eu falei Papa Ancap, eles falaram Ancapapa. Ancapapa, beleza. Ancapapa, Nós temos cara, Gregório Ancapapa. VII foi elevado ao status de Ancapapa. Fica a critério de vocês aí do chat para fazerem a montagem, que eu sei que vocês são ligeiros com isso, né? Então nós temos aqui Gregório VII, Papa de 1071 até 1085, o Ancapapa. O Ancapapa. Bem, continuemos, né? É sim possível que alguns líderes políticos sinceramente acreditem possuir uma justificativa virtuosa, virtude. Chegamos em Maquiavel agora, hein? Para impor sua dominação sobre seus conterrâneos. E mais do que nunca nos dias de hoje, em que políticos populistas juram que uma vitória eleitoral equivale a uma consagração divina.
Mas tal auto-engano não altera em absolutamente nada a realidade da situação. Ian, socorro. Bom, e você pode marcar no bingo populista também, né? Só queria salientar isso. Então, assim, é possível que alguns sejam virtuosas, mas no dia de hoje os políticos populistas também acreditam numa consagração divina, e isso é um absurdo. E para provar que esses políticos são um lixo, eu vou citar um papa do século XI. Sim. E que salientaram aí no chat. Igreja do século XI que não tinha nenhum vínculo com o Estado, né? Não. Imagina, não tinha zero vínculos com o Estado. E não era exatamente pra estreitar e pegar de volta ainda mais do Estado que ele tava falando. Não, era pra criar o ancapapistão. Era isso. Tá? Imagina se não. Tá? Quanto ao motivo de aceitarmos nos submeter aos ultrajes do Estado, as respostas mais persuasivas têm a ver com o medo que temos do Estado, em conjunto com o temor da responsabilidade própria que muitos sentem. Ninguém espera a Inquisição Espanhola. Nossa principal arma é o medo. Né? O medo e nossa devoção ao Ancapapa. Medo de cair na malha fina do imposto de renda, né? É isso que faz a gente ser submetido ao Estado. O Vatiancap nomeou um Ancapapa para que a gente não pudesse... Ô bicho, o motivo de aceitar a se submeter ao Estado é o medo do Estado e o medo de si próprio. Quando você olha pro Estado, você tá vendo você mesmo. E quando você olha no espelho, você na verdade tá vendo o Estado. O Estado afinal de contas, os amigos que fizemos no caminho, né? Então... Eu tô me divertindo muito com esse texto, cara. Foi a melhor escolha que eu fiz na semana. Foi, cara. A sua escolha foi espetacular, cara. O povo já mandou um Abemos Ancapapa. Né? Abemos. Sai uma fumaça amarela e preta e aí você sabe que Abemos Ancapapa. A fumaça... Ai, meu Deus. O chat é a melhor coisa, cara. De longe, cara. A Twitch é a melhor coisa do mundo por causa do chat, cara. O chat é sensacional, velho. O chat é a melhor coisa do planeta, velho. Aquela apreensão de ser o desafiante solitário. Você é o lobo solidário, né? Você, lobo solidário, enfrentando sozinho o Estado. É quase como se fosse uma revolta de Atlas. Quase como se fosse. Que no momento decisivo não contará com o apoio e a solidariedade das outras vítimas, as quais acabarão se omitindo e não juntarão forças. Tio, a principal minoria contemporânea é o indivíduo, né? Sabe qual é o problema, cara? É que o Ancapai virou pra ele e falou assim: filho, sobe nessa escada e pula, Ancapai vai te pegar. Sim. Menino pulou, estratelou no chão e o pai falou assim: bem-vindo ao Estado, seu filho da puta. Não, tio, o pai... Eu sei que você sabe como que se ensina pra uma criança isso de verdade. Você pega um milkshake de 1 litro. Todo o exercício didático aqui começa com um milkshake de 1 litro. Kogos pai traumatizou essa criança, cara. E aí é como você disse, a criança toma metade, vomita a sua flora intestinal e estomacal, e aí ela aprende o que é o Estado. Você vira pra ela e fala: gostou? Isso é o Estado. Moleque do caralho. Puta, exatamente. Vamos lá, né? E talvez, ainda mais importante, há aquela hipnose ideológica, como explicada por Leon Tolstói. Peraí que eu quero clicar nesse link. Wikipedia. The kingdom of God is within you. Não conheço esse livro do Tolstói. Também não. Não sei do que ele tá falando. Mas enfim, todo mundo sabe que um texto bem qualificado tem um link pra Wikipedia, né? Sim.
Né? Mas assim, ele é um classicista, tá vendo? Agora ele tá citando Tolstói, Sim. ele tá dando a carteirada aqui. Porra, eu li Tolstói, meu irmão. Sim. Você acha que alguém que leu Tolstói não chegaria ao alto cargo de escola adjunto, meu irmão? Que impede que a maioria das pessoas seja capaz de imaginar a vida sem o Estado, ou seja, incapaz de entender que o Estado reivindicar imunidade aos mesmos códigos morais que vinculam todos os outros seres humanos é uma impostura absurda. O Estado acabou de virar um ente nomotético e axiomático. O Estado acabou de tomar forma. O Estado, jovens, é a capa do Leviatã da Martins Claret. Sim. É o homem... caso vocês não tenham visto, né? O Leviatã do Hobbes. É esse aqui, ó. Isso é o Estado, calma aí. Isso é o Estado, ó. Isso aqui é o Estado. Isso é o Estado, tá? Isso é o Estado. Vocês estão se deparando com o Estado. Caso não fique... Não tenha ficado claro, né? Tá, o Estado é um bicho gigante com materialidade física que sai andando por aí, dando espadada nos outros. Isso é o Estado. Vamos voltar a este momento maravilhoso aqui. E um indivíduo comum não pode moralmente... daqui a pouco vem a lei dos pobres, né? Do Locke. Sim. Não pode moralmente roubar, espoliar, sequestrar, fraudar ou matar os indivíduos que compõem o Estado também tem de estar sujeito a essas mesmas proibições. É quase como posto. se o Estado tivesse o monopólio da violência, né, João Carvalho? Imagina se isso fosse uma teoria política do século XVI. É por isso que eu falei do contratualismo. Né? Imagina, cara, se, sei lá, um cara chamado Thomas Pijamas inventasse um negócio desse. Quem diria? Né? Mas não tem. Então estamos chegando a uma conclusão muito nova aqui. Igualmente, indivíduos comuns não podem delegar ao Estado as tarefas de roubar, espoliar, sequestrar, fraudar ou matar, simplesmente porque tais indivíduos não têm tais direitos que seus conterrâneos. Portanto, tais tarefas não podem ser terceirizadas. É difícil de acompanhar o raciocínio dele, porque é um raciocínio muito primário, né? É um raciocínio muito primário. Um simples lobby de poderosos empresários pedindo ao Estado mais protecionismo já configura uma intolerável terceirização da expoliação. O que você tá falando, velho? Meu irmão, isso configura uma terça-feira qualquer no Estado. E do nada, crítica a poderosos empresários, o cara vai começar a falar de metacapitalismo e globalismo judaico-bolchevique, de repente? Se pá. Não tem mais muito texto, né? Assim como Tolstói, começa bem o próximo. Tá em 2 parágrafos. Tem 2 parágrafos aí pra ele meter um metacapitalismo e um chapéu de alumínio ainda maior. Assim como Tolstói, vários escritores e pensadores, muitos. 2, vários. Reconheceram que as classes dominantes se esforçam incansavelmente para incutirem... Opa! Ouve essa frase, Ian, fora de contexto aqui. Vários escritores e pensadores reconheceram que as classes dominantes se esforçam incansavelmente para incutir em suas vítimas uma ideologia que santifique o Estado e suas ações criminosas. Eu conheço 2 autores que tinham uma parceria muito prolífica que escreveram algo muito parecido, com um vocabulário um pouco menos chulo, assim, mas... É quase como se fosse uma crítica ao direito, à filosofia do direito em Hegel. Sob esse prisma, é inegável que, historicamente, vários estados foram extremamente bem-sucedidos nessa empreitada. Sob o regime nazista, vários cidadãos alemães pensavam ser livres, assim como vários cidadãos das democracias ocidentais de hoje também pensam ser livres. Cara, isso aqui fora de contexto é muito de esquerda, na moral, assim. Cara, esse parágrafo... Esse parágrafo fora de contexto é muito de esquerda.
Assim, vai ter que ter um anticomunismo muito rasteiro em pouco tempo pra poder equilibrar, cara. Eu achei que ia ter regime nazista e regime stalinista. Eu achei que ia vir essa sequência, né? Do vapo-vapo aí de sempre. Não, vai ter que ter uma ferradura, cara. Tem totalitarismo. Tem que ter. Aí, ó, já vi, pronto. A gente previu. Já tá ali, ó. Tá ali. A capacidade de uma ideologia cegar pessoas e deixá-las propensas à síndrome de Estocolmo parece não ter limites. Agora eu vi. Embora um regime como o da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que mantinha as pessoas na persistente pobreza. Isso aqui é brigar com a realidade, gente. Bicho. Pro cara não existir burguesia é sinônimo de existir pobreza. Mantinha as pessoas na persistente pobreza. Sabe, gente pobre que lê em média mais de 30 livros por ano, igual nenhum outro estado conseguiu antes ou depois? Sabe, gente pobre que tem pleno emprego, moradia, saúde, do berço ao cemitério garantida? E segurança alimentar. Segurança alimentar. De altíssima qualidade, diga-se de passagem. No vídeo que você assistiu, da moça russa entrevistando os idosos lá que viveram na União Soviética. Todos. A coisa que eu achei mais curiosa, mesmo os que não sentiam tanta falta assim da União Soviética, o que eles falavam que eu achei mais curioso foi: a gente comia melhor. Não é nem a gente comia mais, a gente comia melhor. A comida era melhor. Pode descobrir que suas tentativas de produzir encanto ideológico em suas vítimas irá, ao final, gerar retornos cada vez mais decrescentes. Quem equilibrado. Tem a sua linha retorno decrescente, tá, gente? Que é... Ô, bicho... Não, tá equilibrado, assim, tá equilibrado. Tá equilibrado. Equilibrou o parágrafo de cima, né? Porque ele tinha que escrever alguma bobagem anticomunista, né? Pra conseguir equilibrar. Portanto, né? Vamos ver. O portanto pressupõe uma conclusão. Uma astuta e em contínua mudança combinação de força arrogante, fraude insolente, pode ser vista como sendo o principal ingrediente utilizado pelo Estado em seus multifacetados esforços para induzir sonolência em suas vítimas. O homem viu They Live, né? Sim, ele botou óculos, né? Ele botou óculos. Ele falou, não comerei mais da lixeira da ideologia. Essa lixeira chama ideologia. É claro que uma certa dose de cooptação acrescenta um tempero especial a misturar. Poema de receita de bolo, tava faltando. De modo que todos os estados se esforçam para presentear suas vítimas com um pedaço do pão que ele próprio roubou delas. O que você tá querendo? Tomar os moinhos? Que texto doido. Cara, a única reação que eu tenho é professor Serginho mandando um doideira! 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 Em troca desta graciosa benevolência, as vítimas se tornam profundamente agradecidas. É um fã de Carpenter aqui. Ele viu They Live. Esse homem viu They Live. Cara, eu vou falar uma coisa. Ele não entendeu nada, mas ele viu. Se eu fosse um ANCAP, assim, e aquele ANCAP que é, assim, que tá no ímpeto de ler, não é a maioria, né? Fala assim, cansei de ver vídeo do Ideias Radicais, cansei. Agora eu vou ler, pra eu ficar mais inteligente. Vou tirar o fim de semana pra ler 8 a 11 minutos de Robert Vou tirar o fim de semana pra ler o texto do Robert Higgs. Eu não ia ter aprendido absolutamente nada. Foi o que você falou, esse texto é light. O texto não tem calorias. Não. Tem baixo teor de sódio. O texto traz absolutamente nada à mesa. Ele erra até pouco. Intocada. Ele erra até pouco de tão pouco que ele tem, sabe? Então é isso. Essa experiência foi fantástica. Deixa eu trocar a câmera aqui. A sua perplexidão é compartilhada. Assim, porque... assim, se tem uma coisa que esse quadro faz...
comigo, João, é conseguir mudar meus parâmetros. Porque, assim, eu consigo me surpreender toda vez. E nesse texto, o que a gente pode tirar e levar pra vida? Anca Papa, Gregório VII. O Anca Papa é algo que eu vou carregar no meu coração. Não sei vocês. Fundador do Vaticap. Do Vaticap, exatamente. Então, todas as vezes que vocês quiserem argumentar em favor do anarcocapitalismo, vocês já têm a citação aqui do Anca Papa, porque mistura fundamentalismo cristão com descontextualização histórica, duas coisas que os ANCAPs gostam bastante. Então fica a dica aqui, essa é uma das coisas que eu aprendi com esse texto, pelo menos. Anarcopapitalismo, cara. Anarcopapitalismo, cara. Caralho, velho. A galera do chat se supera, cara. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos. Porque, assim, se tem uma coisa que a gente traz aqui no Pororoca de chorume, é chorume. Isso não é uma coisa que falta. Terça que vem, eu tenho feito... com o João eu tô aqui de 15 em 15 dias, né? Eu tenho feito Pororoca Experience, né? Que eu usurpei o quadro inventado pelo João pra fazer a mesma coisa que a gente faz, só que com outras pessoas de outras áreas. Então, terça que vem nós teremos convidados. O que você tá rindo? Desculpa, cara. Caio Vila 8, sonegue a César o que é de César, tracinho Jesus Ancap, cara. Assim... Eu acho que vocês deveriam aproveitar essas piadas pra fazer aquelas montagens assim que a gente gosta tanto. Sonegue a César o que é de César, Jesus Ancap. O Jesus Ancap me pegou, eu confesso, assim. Porra, cara, Jesus. O Jesus com a roupa foi... amarela e preta, assim, né? Aquela coisa... Mas é isso, gente, que o tio é uma pessoa muito atarefada. Eu sou, cara, hoje eu tenho que voltar, que hoje eu ainda vou correr pra firma. Hoje eu não vou nem na minha psicóloga, hoje eu vou pra firma e à noite eu tenho um rolê de cerimonial pra ajeitar ainda. Então, amanhã é minha folga, quinta-feira estamos aqui com o Como News. E o tio, você tá fazendo live todo dia, tio? Praticamente todo dia, cara. Toda hora que tem um tempinho no meio da agenda louca, eu entro supersticiamente na madrugada, mas eu tento avisar no Discord, eu aviso no Twitter e eu aviso no Instagram. Uhum. Então sigam o tio nas redes. O tio está fazendo o Acredite nos Seus Sonhos React a Assaltos. Então acompanhem porque é sensacional. Beijo pra vocês e até quinta-feira. Tchau, tchau. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem Paraíso dos Cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde